Boa noite, agora estamos ao vivo, hoje dia 12, dia da criança, estamos aqui com vocês em mais uma super live aqui do Super Quarteto, e hoje vamos falar em como vender mais no varejo, dicas práticas. Para quem está aqui conosco ao vivo, já coloca o nome, da onde que está falando, me chamo Rotieri Martins, eu sou o dono desse canal, mas essa galera está comigo aqui também, faz parte do canal, nesse projeto grandioso que a gente está fazendo já há algum tempo, já faz mais de um mês. Quinzenalmente a gente está contribuindo com conteúdo específico para o varejo. Meu amigo Malu e Leandro, se apresentem depois do Maurício, depois do Michel, sejam todos bem-vindos. Beleza? Boa noite. Boa noite a todos. Nós somos os dois no varejo e curtimos bastante aí a área de gestão de pessoas e marketing de serviços para o varejo. Pode seguir a gente lá se ainda não conhece a gente. @2 no varejo. Isso aí. Grande Maurício. Opa, boa noite, Jasper, boa noite, Leandro, Malu, Dono Varejo, Rotieri. Boa noite quem está nos acompanhando. Estou animado, fiz anotações aqui, apontamentos. Gosto das dicas práticas. Coloquei no meu LinkedIn lá as promessas dos meus apontamentos. Que a gente hoje tem uma grande live. Legal. Grande Michel, te apresenta aí para a galera que está chegando e não te conhece ainda. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Michel Jasper, eu tenho uma empresa de tecnologia para varejo e também sou fundador do Meu Varejo junto com o Rotieri. E é um prazer estar aqui de novo aí falando com vocês. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre como vender mais, são dicas práticas. Eu já gostaria de convidar vocês, para quem está chegando, dizer o nome de onde é que está falando, de onde é que está vindo. Está vindo do Dois do Varejo? Está vindo lá do LinkedIn, do Instagram do Maurício? Já conhece o canal, já faz parte, já é inscrito aqui, veio por mim, ou veio pelo Michel? Da onde que tu vem? Nos diga. Feliz Dia das Crianças, como eu falei para todo mundo que está aí. A gente tem que ser eternas crianças, né? E felicidades para as crianças, para quem é pai, para quem é mãe aí. Ali, ó. Só no cafezinho. E coloquem também as perguntas de vocês, a gente vai ficar aqui durante 1 hora batendo papo, trocando experiência, como sempre, e é importante que vocês mandem as dúvidas para ficar interativo e a gente realmente contribuir com vocês e poder auxiliar. Maurício, tu fez anotações, e várias anotações, quer começar compartilhando aí as tuas estratégias, porque, cara, eu tô curioso com essas anotações aí, hein? Então, Rotieri, eu postei no meu LinkedIn uma promessa de falar alguns pontos, né? Eu entendo que quem quer vender mais deve pensar sobre qual tipo de venda a mais ele quer fazer. Por exemplo, ele quer vender mais por colaborador, ele quer aumentar o ticket médio dele, ele quer vender mais por metro quadrado. Qual o tipo de venda a mais que ele quer fazer? Ele quer vender produtos que tenham margens melhores, né? Então, ele quer vender mais num turno específico. Então, por exemplo, o turno da manhã é fraco. Eu preciso vender mais no turno da manhã. Então, o que eu proponho já no início é que a pessoa tenha um grande desafio de vender mais, que ela destrinche esse desafio para ser mais específico possível, entendeu? Legal. Eu contribuindo já com o que tu falou, já fazendo o link, eu acredito que para vender mais, tu tem que saber para quem que tu está vendendo e que problema tu resolve. A partir daí, várias outras respostas tu tem. Então, o primeiro ponto que eu sugeriria para todo mundo é saber qual o público que tu atende e conhecer mais as necessidades que esse público tem. Inclusive, em supermercado, vale isso. Quando a gente está falando em atacarejo, supermercado, mercado de bairro, inclusive, se são vários mercadinhos de bairro, tem mercado de bairro que atende uma área, tem mercado de bairro que atende outra e um público diferente. Então, acredito que ter esse conhecimento é primordial para te começar a ir vender certo. Posso falar? Pode, à vontade. Não, eu só queria, de repente, começar aproveitando a sua fala para contar a minha história que eu separei para falar hoje, porque ela tem bastante a ver com esse ponto que você falou de conhecer o público, né? Eu trouxe uma história, aproveitando aí o Dia das Crianças, que volta lá para o início da minha carreira. Quando eu tinha 16 anos, eu montei uma empresa de festa infantil, que eu tive por uns 6, 7 anos, até o meio da faculdade, eu tive essa empresa de festa infantil. O Maurício está falando, não é com a gente não, né? Não. Ah, tá. Conversa paralela.
Ele tá montando a poesia, depois aí ele já fala a poesia. Ah, tá. Mas, então, eu tive um negócio de festa infantil. Com 14 anos, eu comecei como DJ de festa infantil. Na verdade, não era DJ, eu trocava CD. Eu ficava trocando CD da Eliana, botando da Xuxa. Mas aí eu comecei a observar a animação de festa infantil. E aí eu estava fazendo escola técnica de publicidade e propaganda e a professora de marketing estava ensinando sobre pesquisa de marketing. E aí eu decidi criar uma pesquisa com as mães que faziam festa infantil para os seus filhos, para conhecer o que elas achavam das festas infantis. Porque, na minha opinião, a animação de festa infantil era muito ruim. Era aquelas brincadeiras antigas desde que eu era criança. O negócio de dança das cadeiras, morto-vivo, umas coisas bobas, umas brincadeiras meio ultrapassadas. Então, eu fiz uma pesquisa com 50 mães que tinham o hábito de fazer festa infantil para os seus filhos, e eu fui perguntando para elas o que elas achavam. E eu descobri que a maioria esmagadora das mães que contratavam animação de festa infantil estavam insatisfeitas justamente pelas brincadeiras, que já não atraíam mais as crianças, né? Que eram brincadeiras ultrapassadas, antigas, e as crianças já na geração um pouco mais tecnológica não se atraíam tanto. E vários outros pontos, a aparência das pessoas que trabalhavam, que iam com roupa manchada, com mancha de água sanitária, o pessoal era mal educado, gritava no microfone, coisas desse tipo. E aí eu decidi, quando eu tinha 16 anos, eu fiquei 2 anos trabalhando com festa infantil, e com 16 eu decidi montar uma empresa de animação de festa infantil. E aí eu fui exatamente preencher essas lacunas, né? E aí, falando de estratégia de vendas, nossa primeira estratégia foi exatamente criar um produto que não existia, né, com brincadeiras inéditas que a gente mesmo criou e que a criança daquela época achasse muito interessante, que ela fosse se surpreender, né? Então, a nossa tentativa era sempre, a cada brincadeira que a gente apresentava na festa infantil, era a criança ficar surpresa. E aí, eu estudava na escola técnica sobre diferenciação de produto. Aí eu lembro que a gente estudou sobre o Dove, né? O Dove, quando foi lançado, era o único sabonete que tinha hidratante, né, na época, não existia nenhum. Ele foi o primeiro. E ele era muito mais que o dobro dos outros sabonetes. E a embalagem dele era diferente dos outros sabonetes, o formato dele era diferente dos outros sabonetes, o aroma dele era exclusivo, a cor dele era de uma cor diferente dos outros sabonetes, né, meio perolado. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer a minha empresa de festa infantil assim. Então, a minha estratégia foi, em tudo, mostrar que eu era muito melhor, né, assim como o sabonete fez, e a minha primeira coisa foi o preço, né? Então, as empresas normalmente cobravam, na época, isso lá em 96, cobravam R$100 por uma animação de festa infantil. O concorrente mais caro que existia era R$180, e eu entrei cobrando R$350. Então, eu era o dobro do cara mais caro que existia na época. E isso era um ponto interessante, que todas as vezes que uma mãe me ligava para contratar, eu explicava rapidamente, né? Só que a pessoa, quando ligava, na época a gente usava muito telefone, não existia internet, ela perguntava, mas qual o preço da animação de vocês? Aí eu falava, R$350. Sempre, 99% dos casos era o quê? R$350? Não, peraí, eu só quero animação, não quero decoração. Não, eu falei, não, é só animação mesmo. Ela, mas como pode? Isso não pode ser tão caro assim. Eu já liguei para vários. É tudo R$100, R$120. Como que você cobra R$350? Aí eu falei, não. Então a senhora está falando daquela animação antiga, tipo Dança das Cadeiras, Morto-Vivo. Não, esse tipo de animação é esse preço mesmo, mas isso a gente não vende. Se a senhora quiser, eu tenho até alguns para indicar. É um pessoalzinho antigo, bacana, faz um trabalhinho legal. Mas não é isso que eu vendo. Né? As nossas brincadeiras são outro perfil. Ela, mas como assim? Como assim? É diferente como? Ela falou, se a senhora quiser, eu posso ir aí na sua casa, posso te mostrar o vídeo, mostrar as fotos, não sei o quê. Ela, tá bom. Então, não sei o quê. Ela ficava intrigada. E aí eu já deixava claro, como estratégia de venda, a diferenciação dos produtos. E aí ela agora olhava os concorrentes como aqueles porcariazinha que faziam aquelas brincadeiras antigas, né, que não atraíam atenção. E a minha taxa de conversão era altíssima, né? Então, eu conseguia converter praticamente toda a ligação que eu recebia, eu convertia em venda.
E isso foi muito legal, porque a gente começou e logo a gente virou uma sensação aqui na cidade. A gente fechava, assim, meses para frente de festa infantil. Então, foi uma experiência bem sucedida. Que a gente só conseguiu ter esse sucesso porque a gente conhecia muito bem como pensava o cliente, né, como o Rottieri estava falando. E aí, a partir disso, a nossa estratégia foi deixar claro para o cliente o que a gente tinha de diferente do concorrente. E aí ele via que a gente não tinha concorrente, né, que só a gente vendia aquilo. E que o que a gente vendia era muito melhor que os outros vendiam, né? Então, essa foi a estratégia que a gente utilizou e deu um excelente resultado. A empresa viveu 7 anos aí, dando bastante resultado, até que depois eu comecei a fazer carreira no supermercado, e aí eu tive uma oferta para comprar a minha empresa de festa infantil. Aí eu vendi na época para poder seguir minha carreira. Eu já estava terminando a faculdade, enfim, aí já estava com outros projetos, outros sonhos. Foi isso. Revelações aí, novas revelações da live. Não sabia nada disso assim aí. Que eu comecei. Legal. Michel, quer complementar, Sim. falar alguma coisa que tu não Claro. te dei a vez? Exatamente como vocês estão falando, tá? Essa questão da percepção entender o seu público, entender quem você está atendendo é o ponto fundamental, tá? Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que era classe A, empresas que atendiam classe C, classe D, e não tem jeito, tá? Se você atende classe C e D, o seu foco tem que ser preço. Você pode ter a melhor diferenciação, você pode ter uma série de coisas. Se você não tiver preço, você perde aquele cliente. Então, assim como nas categorias de produto, quando a gente está falando de um negócio também, você precisa entender qual é o seu tipo de cliente. Se ele busca preço, qual a primeira decisão dele aí no supermercado. Então, quando eu trabalhava em supermercado, principalmente classe C e D, que é um setor que eu adoro trabalhar, porque querendo ou não, tu foca muito na negociação e no preço, e tu acaba tu fica naquela briga de constante de preço e negociação. É um setor bacana, ele é bem acirrado, e tu não foca tanto naquela questão de loja, da diferenciação, do mix. Tu tem o básico, tu entrega com preço justo e você vende. Então, quando eu trabalhava nessas empresas, o meu foco era negociação. Era sentar com o fornecedor na mesa, era conseguir preço, era conseguir uma melhor condição com o concorrente, era manter o meu preço bem mais abaixo. Então, meu foco era ali. Né? A gente tem muito essa coisa de, o preço não importa. Tem segmento sim que o preço importa. Tem público-alvo que o preço importa. E você tem que entender isso para você poder acertar. Eu vejo diversos varejistas aí de pequeno porte que estão numa vila, que estão num bairro, tentando fazer altas diferenciações, não consegue competir por preço, vem um atacarejo, vem uma rede com melhor competitividade de preço, ou até com uma percepção de preço melhor, e acaba quebrando o cara ou danificando ele muito em termos de resultado. Então é importante entender isso, quando o seu público ele está pela diferenciação e quando ele realmente está pelo preço. E há muito caso, sim, dele estar pelo preço, tá? Isso é muito importante entender. Só uma observação em relação ao que o Michel falou. É interessante notar que, às vezes, o mesmo público que tem uma decisão por preço para alguns tipos de item, para outros é pela diferenciação. Né? Eu vejo jovens da classe C que compram alimento no lugar mais barato, né? Querem comer o podrão da esquina, que é mais barato e tudo mais, mas na hora de comprar um telefone, ele quer ter um iPhone. Né? Ele junta aí 1 ano de jovem aprendiz para juntar grana para poder ter um iPhone. Exatamente, né? Então, exatamente. Até isso eu falei eu falei lá na palestra do Polese também, na Expo Supermercado, na verdade, não do Polese, que eu falei muito essa questão de tu entender que dentro de um supermercado, tu vai ter que começar a atender diversos nichos dentro de uma mesma loja. Tu não vai mais poder apenas ficar separando classe A, classe B e classe C. O cliente ele tem momentos de compra. Nós tivemos agora, por exemplo, essa questão da pandemia. Muitas pessoas, até inclusive classe alta, começaram a segurar o consumo. Porque ninguém sabia o que ia acontecer ali entre março e abril. A gente não sabia o que ia ser. Então, será que eu vou ter cliente? Será que as coisas vão continuar? Será que vai bem como está indo? Então, as pessoas seguraram. Elas muitas vezes frequentaram até o mesmo local, mas elas mudaram a marca, elas mudaram o produto. Então, você tem que ter essas diferenciações. Exatamente como o Luciano falou. Como o Leandro falou, você está ali naquela parte que você tem o foco é preço, talvez no cereal, mas agora no sorvete, o cliente que compra sorvete, ele prefere uma marca melhor. Então você tem que entender isso dentro da sua loja. Ali você vai atender vários nichos, né? E é importante entender isso. A adaptação rápida, né? Que vocês estão falando. A adaptação eu diria rápida. Que eu acrescentaria, Leandro, que esse mesmo jovem, dependendo do local que ele estiver, então, por exemplo, se ele estiver na porta do Plaza,
ou no Plaza, né, no shopping aqui da cidade, que é um pouquinho mais chique, talvez ele tende a consumir um lanche um pouquinho mais caro. Esse mesmo jovem, ele perto do terminal de ônibus, que é uma área mais popular, a tendência dele é fazer um lanche mais popular, né? Então, eu acho que até a região, né? Por exemplo, eu sou um cara que frequenta o Maracanã. E lá a gente está um pouquinho disponível a comer aquele cachorro-quente lá, com muito pouca higiene, né? Porque aquele ambiente, né? Você saiu, o time ganhou, você tomou uma cerveja já. Então, seu nível de exigência com a segurança alimentar diminui bastante, né? Então, até a região te leva a esse tipo de escolha. Agora, Rotieri, falando assim, dicas práticas, o que uma vez duas situações. Uma vez eu perguntei para o empresário se ele... Deixa eu só fazer uma coisa antes. Não esquece o que tu vai falar. Só para a gente não perder o fio da meada aqui. O Fabiano fez uma pergunta. Fabiano Polese, nós estávamos falando dele aqui. E ele fez essa pergunta. Para vender, vale tudo? Quem quer responder? Não, eu acho que não. Não. Vale tudo, por exemplo, eu acho que não eu acho que não vale, por exemplo, você vender a mais abrindo mão totalmente da sua margem, você vai ter problema de caixa, né? Lógico, cada produto tem um tipo de margem, cada negócio tem um tipo de margem, mas você vender muito, abrindo totalmente a mão de uma margem mínima necessária, você vai ter problema de caixa, né? Se você vender prometendo aquilo que você não consegue entregar, você vai ter um problema de reclamação com o cliente, né? Então, definitivamente, não vale tudo, entendeu? Se você for participar de licitações do governo, também não vale não vale a pena, é um péssimo negócio. Tem alguém com um som aberto do eco. Acho que já acabou, já passou. Tá. Pode falar. Quem? Eu? Agora? Michel está falando de licitação, que não vale a pena por conta dessa questão de... A licitação não vale a pena, por exemplo. É um excelente negócio em termos de dinheiro, mas envolve muito esquema por trás, muita coisinha. Eu já tentei, como gerente de supermercado, fazer licitação. Os caras querem só maracutaia, querem só... Então, não vale a pena. Então, nesse sentido, é uma coisa, por exemplo, que eu não faço e que não valeria a pena se meter, por exemplo, com o governo. Claro que para alguns negócios pode valer a pena, mas para o negócio que eu vejo com o supermercado, é um péssimo negócio. Então, não vale tudo, né? Tem muitas questões aí para entrar. Como o Maurício falou da margem ali, é outro ponto também. Não vale a pena tu vender muito com margem baixa, tem que ter todo esse equilíbrio aí. Maurício, tu tava falando, eu te cortei para nós responder a dúvida do Fabiano para não passar. Pode continuar aí a tua colocação. Tu estava falando de dicas práticas. Uma vez eu tive com um empresário e ele dizendo do potencial do negócio dele vender mais, né? E aí eu disse para ele assim, ele vende chopp e cerveja, principalmente ele sexta, sábado e domingo, né? Eu falei, como curiosidade, né? A primeira pergunta que eu fiz a ele foi assim, para você, para o seu negócio, é melhor vender chopp ou cerveja? Ele me respondeu, tanto faz. Eu falei, mas como assim? Qual é a melhor margem? Não, ou seja, ele não conhecia, Rotieri, as margens do que ele estava vendendo. E pode ser que em algum momento o chopp, por causa da validade, hoje é o chopp, mano, né? Mas durante a semana é cerveja. Alguma outra coisa. Mas ele não conhecia o que era melhor para ele naquele momento. Se o vendedor dele me abordasse, o que era melhor, vender o chopp ou a cerveja? Ele não tinha conhecimento sobre as margens, sabe? E outra experiência que eu tive era um bistrô e tinha produtos assim bem específicos. Eu não vou detalhar só para não dar aqui a indicação do que seria, mas eram produtos bem específicos. E eu falei assim, me vende o seu produto. Não, amor, isso é fácil. Ele, enquanto dono do negócio, ele não tinha um ritual de vendas. Como é que vende esse produto, né? Como é que o Leandro vendeu a festa dele especial? Ele tinha um ritual. Se ele fosse treinar 3 pessoas vendendo a festa dele, ele ia conseguir. Classifica as outras festas como uma festa antiga. Indica até o concorrente para a pessoa ver que a gente não está, né, atrás de... A gente não quer competir nesse mercado. Então, assim, é uma coisa que eu coloquei lá no LinkedIn, Rotieri, que é assim, ter um ritual de vendas.
Se o cliente, no caso do Rei do Mate, chegar me pedindo um pão de queijo, qual o ritual de vendas que o vendedor vai conduzir? Se a Malu pedir um cappuccino no Rei do Mate, né? Qual é o acréscimo ali que o vendedor pode fazer, que é a borda de chocolate, né? Aí coloca o chantilly, isso tudo é um ritual de vendas, né? Então, uma coisa que eu coloquei no LinkedIn se você quer vender mais, você precisa ter um ritual de vendas, né? Eu vejo postagem do Jasper, sua, sobre o seu mercado, aconselhando determinadas exposições à parte para estimular aquela compra por consumo, né? Então, é ritual, é estratégia de venda para você crescer do mesmo cliente, você tirar, né, uma venda maior dele. Isso que tu acabou de falar, já vou até botar depois uma pergunta que o Valber fez para o Michel responder, foi direto para o Michel, sobre a colocação dele. Isso daí do ritual é entender o que combina com o quê. E aí já casa com... Não pode falar casa, né? Mas já combina também com essa pergunta que tu falou, que tu falou não a pergunta que tu falou, uma frase que tu falou, que o Michel escreve muito lá sobre venda combinada. Além da venda combinada funcionar muito bem no supermercado, que é o cross, existe também no Rei do Mate, na lanchonete. E aí o ponto, antes de jogar a pergunta para o Michel, é dizer para todo mundo que o teu colaborador, o teu funcionário, ele precisa entender o que ele pode oferecer além daquilo que a pessoa está comprando e que combine com aquilo. Um café com a questão do chocolate que tu falou, o colaborador tem que entender que é o ritual. Quando pedir um cappuccino, tu pode oferecer isso. Quando pedir um certo produto, tu pode oferecer outra coisa. E aí tu começa a gerar mais atratividade para o cliente. O cliente, às vezes, nem sabe que aquilo tem para ser consumido. Michel, o Valber perguntou aqui que ele trabalha com... Peraí que saiu. Ele trabalha com classe D e E, foca mais em empresa... Uma pergunta, ele foca mais em preço ou em qualidade? Eu achei muito interessante sua observação, forte abraço. Se ele trabalha com classe D e E, tá? A prioridade dele, no meio do negócio dele, vai ser o preço. Primeiramente, o preço. Se ele vai na Ceasa pegar produto, ele vai procurar um que tem um preço mais barato, onde a qualidade é um pouco menor. Ele vai trabalhar com marcas, bastante marca primeiro preço, principalmente em molhos, em conservas, em enlatados, em macarrão, em arroz, por exemplo. Tem apelo muito forte de marca, mas tu vai ter algumas alternativas. A única coisa que tem que cuidar é que a classe D e E, ela tem muito apelo ela tem muito constância de marca em algumas líderes, que você tem que ter cuidado. Por exemplo, a classe D e E, ela é a que mais compra sabão em pó Omo, mesmo que ele é o produto líder de mercado e o mais caro, né? Ela é a que mais consome. Ela não troca tanto a marca em alguns produtos específicos como a classe AB, que ela tem essa troca de marca, seja por preço, seja por experimentação. Então, sim, o seu foco ele vai ser em preço, sim. Você vai ter muito produto dentro de cada categoria com preço baixo, com primeiro preço. Você vai ter um molho de várias marcas, mais barato. Às vezes a marca A vai estar um preço, às vezes a marca B você vai optar pela mais barata, mas você vai manter, sim, os produtos líder. Que você tem que ter esse cuidado que a classe D e E, ela tem muito apelo, a partir da classe C, ela tem muito apelo por algumas marcas específicas, como Omo, Bombril, aqui no Sul, muita marca de Nescau, marca de biscoito Isabela, que no Sul é muito forte, né? Então você tem que ter muito essa atenção, esse cuidado nesse ponto. Mas do mais, sim, o seu foco vai ser em preço, em promoção e ser muito agressivo. Encarte só com preço barato, divulgação só de preço barato e ter essas marcas chaves dentro. Cara, isso é muito verdade. Você estava falando, eu estava lembrando da minha mãe. Mandava no mercado e falava, só compra item X, porque aquela outra marca é uma porcaria. E a gente dura. Exato. Isso até para comer outro dia, mas comprava a marca fielmente. Isso é muito verdade. Por exemplo, a classe A, ela tem muita questão da experimentação. Ela é muito fácil de introdução de novas marcas, de novos tipos de produto, porque ela tem essa variação. Por exemplo, eu adoro o café da Três Corações. Eu praticamente só compro Três Corações. Mas sempre que tem alguma coisa nova no mercado aqui, por ser Selby a Suzy, que em supermercado a gente gasta um pouquinho mais, eu acabo experimentando muita coisa, mas ainda digo, não, eu prefiro a Três Corações, mas eu experimento outras marcas, eu provo sempre que chega.
mas eu acabo caindo lá na minha marca também em alguns momentos. Mas algumas classes, por exemplo, pega aqui no Sul, a classe D e E, eu já trabalhei em lojas que tem de D e E, a Melita, ela domina. É um dos cafés mais caros, líder de mercado, mas é o que mais domina nas classes D e E. É o que mais vende, porque o pessoal vai muito pela marca, né? Então são esses pontos. É só cuidar desses detalhes que vai focar em preço aí que tu vai ter resultado. Michel, eu tenho experiência em loja de material de construção e era interessante. Existia aqui na região um cimento chamado cimento Mauá. Quanto mais humilde a pessoa era, assim, em termos de orçamento familiar, mais ele fazia questão do cimento Mauá. E aí o cimento Mauá tinha uma secagem muito rápida, que tecnicamente seria pior para bater uma laje. Mas ele contava com orgulho. A minha casa, a laje foi feita do início ao fim, até a laje eu bati com o cimento Mauá. E o cimento Mauá, cara, isso era uma história assim, até internacional, porque a cimento Mauá pertencia à Lafarge. Era um case mundial, porque em cimento é uma commodity, e eles conseguiam cobrar 30% a mais, em função dessa fidelidade. E às vezes o cara chegava e se não tivesse Mauá, ele ia embora. Se tivesse, ele até pensava no preço. Então a recomendação era, até no material de construção, tenha sempre cimento Mauá e tinta Souvenir, até para você poder vender outras marcas, entendeu? Exatamente. Entender quais são as marcas líderes, que o Michel falou, né? Entender essas marcas que são referências e tu ter também, porque essas vão atender todo o público. Vocês falaram de um negócio interessante, eu queria largar uma pedrada agora aqui. Vocês podem largar uma pedrada para mim também, né? Como que faz para... A gente está falando em venda e tem tudo a ver com marca. Como que faz, hoje em dia, para se diferenciar, ter uma marca forte e realmente utilizar isso a favor para vender mais? O que vocês acham que tem que ser feita hoje, que no varejo, como no modo geral, ou no comércio em geral, não está sendo feito, para agregar valor às marcas? Eu acho que são muitas formas de agregar valor, mas o que a gente vê hoje é que a maior parte do varejo é muito ordinário, é muito comum. Se encontra muito pouca coisa extraordinária, é muito mais do mesmo. Até uma crítica ao franchising, e o Maurício pode até fazer alguma observação, que existe hoje um movimento de cópia muito rápido, né? Você lança um modelo de negócio novo em franchising, super interessante, inovador, bacana, mas, daqui a 3 meses está abrindo um monte de loja igual, em vez de se criarem do lado, inclusive, que é uma estratégia de praça bastante ignorante. Mas, se você, né, lança um negócio inovador, um modelo diferente, ele é rapidamente copiado. Então, essa falta de criatividade, né, essa tentativa de copiar modelo continuamente. Então, o raciocínio das pessoas que não têm muito treino para a parte de varejo, muito estudo, falar assim, o que dá certo? A pizzaria dá certo. Pizzaria, o que abre dá certo? Mentira, não é verdade, mas ele tem essa ilusão. Então, ele acha que se ele abrir uma pizzaria, vai dar certo. Aqui que tem numa pizzaria? Ah, não, vou botar um monte de sabor. Ah, vou botar não sei o quê. É porque ele põe o que tem que ter, o que ele acha que tem em todos. Né? E o caminho é o contrário, é o que não tem. Né? Então, exatamente esse esforço que o varejo tem que fazer. É parar de copiar e começar a inovar no modelo, criar modelos extraordinários. Que lojas são essas que tiram o nosso fôlego? Né? São exatamente as lojas que decidiram fazer um negócio, né, fora do normal. Vou dar um exemplo, posso fazer um complemento aqui? Exatamente isso que o Leandro falou em termos de franquia, tá? Eu tenho um amigo meu que ele tem uma franquia de hambúrguer, tá? De hambúrguer X, a gente chama de X aqui no Sul, né? Ele tinha um hambúrguer de X. E, cara, o cara cresceu numa velocidade que chegava a ser assustadora, assim. Uma vez eu falei para ele, cara, tu não acha que tu tem que ir mais devagar? Ele, em 2 anos, ele saiu de uma hamburgueria ali, ele saiu para 25, em várias cidades. Mas quando ele atingiu esse pico de 25, ele perdeu o controle do negócio e ele começou a quebrar todas num volume assim muito grande. Hoje ele tem uma que ele só administra, ele voltou para uma só. Ele tá brigando na justiça com os franqueados pela marca, uma briga feia, porque ainda existe algumas espalhadas por aí que não é dele, que não é mais a franquia. E ele voltou para uma.
eu vou nessa dele, porque eu sempre fui, eu já fui em outras e não eram boas. Aquele administrável era muito boa. Então eu ainda vou lá, eu volto e meio, eu tô lá, eu tive lá semana passada, semana retrasada. Eu fui lá, eu sempre vou, porém eu vou só na dele, quando eu ia nas outras era horrível. Ele não conseguiu manter o padrão, porque ele se empolgou demais com o negócio, ele francou para um monte de gente e acabou dando esse problema, né? Então, para te construir uma marca forte, você tem que realmente estar bem consolidado, você tem que ter muito referência em relação ao seu nome. Eu digo até um exemplo, tem um mercado que eu atendia que ele se chamava Pague Menos. O Thierry sabe quem é. Agora ele tem outro nome, né? Pague Menos UG. Agora ele tem outro nome. Então ele era um mercado que se chamava Pague Menos e ele decidiu se tornar uma empresa gourmet, ou seja, mudar completamente o foco dele. Ele conseguiu, mas ele fez todo esse acompanhamento do preço para a qualidade, né? Então ele mudou, manteve o mercado no mesmo lugar, só mudou o nome. Hoje é alta qualidade, referência. Então, tu tem que também fazer esse acompanhamento da marca, entender e ir fortalecendo ela. Se tu chama Pague Menos, teu foco é preço. Se tu não entregar o menor preço, tu não vai conseguir se qualificar. Então, se teu foco vai ser qualidade, tu vai ter que mudar essa bandeira. Então, tu tem que entender essas estratégias, entender esse teu modelo, né, de negócio. Isso que tu falou aconteceu comigo em Lajeado há poucos dias. Eu fui e conheci não vou falar o nome aqui, senão eu vou estar queimando o filme da empresa. Mas eu conheci uma empresa em Lajeado e excelente o atendimento. Fantástico, muito bom, e atendimento, produto, e eu fiquei sabendo que era uma franquia e que essa franquia tinha em Porto Alegre, que tinha em outros locais. E eu saí do lugar e fui num outro local levar a Damiane, a minha esposa, e fiz a propaganda. Eu disse, não, tu tem que ver, lá o negócio é fenomenal, não sei o quê. A gente demorou para entrar, porque tinha fila, e por causa do Covid, essa questão que tem que ter a limitação de pessoas. Entramos, fizemos o pedido, até ali tudo certo. Depois, eu tomei meu café, eu comi o que eu tinha para comer, e da minha esposa veio 45 minutos depois, porque eu tive que comprar. E o que ela pediu não veio outra coisa. Aí eu tive que reclamar de novo para eles trocarem o produto, foi uma M. A experiência que eu tive na sede onde foi criado foi uma. A minha experiência na outra loja é outra. Se eu não conhecesse a experiência da matriz, cara, eu ia dizer que era uma porcaria. E aí, isso que o Michel acabou de falar faz todo sentido, concordo plenamente, porque se tu desenha uma marca e tu quer oferecer, atender um público, resolver um problema, tu tem que estar muito centrado de como replicar isso e quais são as bases que tu tem que fortalecer para continuar isso, né? Porque senão se perde. O Michel falou isso do Pague Menos, aconteceu comigo, e com quantos já não aconteceu isso? Essa empresa, Rotieri, essa empresa é a mesma situação aqui, desse do que eu te falei do X. Ele tem a matriz aqui, é excelente, eu vou sempre lá. Agora, as franquias do cara, não tem como ir, e ele já tem 20 e poucas. Né? Então, é outro cara que, se não se organizar, ele vai para o... No varejo existe essa tara de crescimento, e o pessoal acha que precisa mostrar sucesso para a sociedade, para a família, sei lá para quem. O cara vê um negócio que dá um pouco certo, ele não espera criar padrão de tudo. Então, você tem que padronizar todos os processos, você tem que desenhar todos os processos, você tem que criar uma série de documentação, ver o que pode ser customizado, o que não pode, se tem um fornecedor adequado nesse outro lugar que você vai abrir, né? Qual vai ser o seu sistema de treinamento. Só que o cara não para pensar em nada disso. Não, está dando certo aqui, vai dar certo em qualquer lugar, sai abrindo um monte de loja, e aí ele perde toda a perenidade dele. Ele abre um pouquinho, o negócio vai, e aí começa a entrar em declínio. A gente vê isso o tempo todo no varejo, infelizmente. A Cláudia colocou aqui, meu líder Maurício. Ó, mano. Boa noite, Cláudia. O Rodrigo colocou que já trabalhou em franqueadora e o controle de qualidade realmente faz diferença. Então, tem alguns movimentos aí, né? A fala de vocês. Uma é assim, já há anos que eu vejo, o produto estoura e todo mundo monta aquela lojinha daquela coisa que está estourada, né? Então, e eu acho que é muito por região também. E aí você olha, pelo menos eu olho e falo assim, pô, não tem tanta gente para consumir isso com constância para ter esse monte de loja, né? Mas aí o franqueador ganha um dinheiro, depois cria um problema, igual o Jasper falou. Tem outra coisa também, que é assim, alguém lança um produto, aqui em Niterói tem uma história de um crepe, sabe? Que eu não vou falar o nome da franquia, mas
era um crepe. Era uma pessoa humilde, tinha um crepe. Aí os caras cismaram de fazer franquia daquele crepe. A mulher franqueou um crepe. E a vantagem da franquia dela era justamente o contrário do franchise. Não tinha norma, não tinha procedimentos. Então teve um monte de loja, inclusive no shopping da cidade aqui, e daqui a pouco deixa de existir e fica um monte de gente sem entender. Eu acho que a palavra franquia está sendo usada de qualquer jeito, né? Então, franquia é procedimento, é padrão, contrato de franquia, POP, procedimento operacionais padrões. Então, os caras não têm nada disso e se autodeclamam franquia e alguém compra aquela ideia. Quer dizer, eu acho que acontece esses movimentos, né? O que eu ia te dizer, Matier, é assim, tem a questão de ser uma loja encantadora e tal, mas eu vejo também, principalmente no pequeno varejo, Matier, pequenas perdas de venda, sabe? Então, por exemplo, você ter um POS a mais no caixa pode te aumentar a venda naquele momento de pico. Você ter 2 caixas e a monitora da loja assumir um caixa no momento de pico pode te ajudar a você vender mais. Então, eu acho que na operação tem muita perda de venda. Então, aquela loja todo dia, 5 horas da tarde, de 17 às 19, fica lotada. O empresário não se prepara para o movimento das 17. Então, às 17 horas, falta o limão que o cliente pediu. Então, alguém vai lá espremer limão. Mas todo mundo sabe que 17 horas aquela loja vai estar lotada. O limão já era para estar espremido, né? E, às vezes, você vê no horário de pico um funcionário a menos porque foi no banco, foi em algum lugar que deveria estar todo mundo ali focado no momento de pico. Então, assim, eu acho que o empresário precisa olhar os gargalos do negócio dele para tentar vender mais com o negócio dele, sabe? Quantidade de caixa, quantidade de POS, foco, todo mundo foco naquele horário de pico, sabe? Questão de troco, às vezes para a fila porque faltou troco. Eu não estou dizendo, gente, que eu tenho todas as soluções, eu estou dizendo que há necessidade de se pensar sobre isso, né? Não pode faltar troco e a fila ficar lenta porque está faltando troco, né? Então, tem muita venda perdida ali dentro da loja, sabe? Porque não foi pensado esses momentos que você acelera ou você segura o seu movimento da loja. Então, no caso do Rei do Mate, por exemplo, a gente chama de operação 15 horas, que é preparar a loja para o movimento da tarde. Então, se repõe todos os insumos, se prepara tudo para, na hora do pico, tá todo mundo ali focado para vender para o cliente. Então, uma dica que eu tenho é o empresário, principalmente pequeno varejo, entender os momentos de pico e entender o que ele precisa para aquele momento de pico, sabe? Meu fone agora está liberado. Tá dando. Agora acho que deu. Teste. Agora deu. Isso que tu acabou de falar, Maurício, eu falo bastante no varejo também para criar uma rotina de reabertura de loja, que é o que a gente chama no varejo. É entender o horário de abertura. Tu tem horário de abertura e depois várias reaberturas. Pode ter 3, pode ter 4, depende do movimento. Se a tua loja é de conveniência, se a tua loja, que tipo que é a tua loja, que hora que o teu público vem. Nos horários de maior consumo, horário do café da manhã, horário do café da tarde, o almoço, a janta, a hora que o pessoal sai de casa, sai de serviço e vai para casa. Então, olhar a reabertura como uma abertura mesmo de loja, manter tudo bem abastecido. Se perde muito por falta de produto em gôndola. Isso a gente sabe, a gente bate, fala muito sobre isso. Então, ter essas análises é uma dica importante, né? Fazer a análise da curva ABC. Não tenho sistema, Rotier. Minha loja é muito pequena, estou começando agora. Vai no visual. Depois que tu olhar o visual, aí que tu tiver sistema, vai no sistema. Mas se não tem sistema, já começa a aprender que precisa ter um software que te dê esses indicadores, né? Porque, cara, se não tem controle, não tem como tu gerir nada. Ô, Thierry, foi interessante, uma vez eu fiz um curso do sistema, que a franqueadora é padronizado e todo mundo faz o curso. Aí tinha uma franqueada que ela disse que ela não conseguia registrar os sabores dos salgados. Então a pessoa pediu folhada, ela registrava folhada, não queria saber o sabor, porque não dava tempo. Ela atendia X cliente. A minha gerente me olhou porque a gente atendia 50% mais e registrava o sabor.
Porque se você não sabe o sabor que o cliente compra, como é que você vai assar aquilo que o cliente está te comprando, sabe? Então, assim, são cuidados. Aí eu perguntei para ela, por exemplo, quantas máquinas de POS ela tinha. Ela tinha uma máquina de POS. Então, gargalava a fila, né? Gerava fila. Aí, realmente, um caixa, uma loja movimentada e um POS não vai conseguir atender a demanda daquela loja, entendeu? Ô, Thierry, a nossa live permite mandar abraço para os amigos que estão com a gente na live? Permite o que tu quiser, cara. Então, eu queria mandar um abraço, Thierry, para o advogado trabalhista Rodrigo Sá, para o Fabiano Polesse, da Expo Supermercados, para a Cida Oliveira, que foi minha gerente lá na loja de material de construção, para a Cláudia Silva, minha companheira do Rei do Mate, companheira de luta, para o Washington Luiz, eu estava com ele agora há pouco, o Washington Luiz é um mestre da qualificação profissional, ele trabalha no Senai, e para o Felipe Monteiro, também estava com o Felipe agora tomando um cafezinho com eles. Queria mandar um abraço para a Paula também, que está na live. E eu quero mandar um abraço para todos os restantes que estão aqui e a gente não falou o nome, está todo mundo abraçado. Galera, nós falamos sobre venda, e a gente não tocou num assunto bem pertinente, que eu me recordei agora. Como vender mais e utilizar a internet para facilitar essa venda. Que tipo de ação a gente deve fazer na internet para facilitar a venda? Que tipo de ação um supermercado deve fazer na internet para vender mais? É fazer encarte? É postar foto bonita e engraçada? É fazer vídeo? É fazer stories? Que tipo de ação que vocês sugerem? Pode falar, Leandro. Não, só porque eu lembrei de um caso que eu adoro, que é do Empório Royale, lá de Volta Redonda. Eles têm uma blogueira de supermercado, né, que é a Carol Babadeira. E, pô, a Carol é muito bacana, assim, eu sigo ela, acompanho todos os dias, e ela ela mudou um pouco o paradigma da divulgação do supermercado na internet, né, principalmente no Instagram. Então, vale a pena seguir Carol com K, Carol Babadeira. Então, quem não segue aí, acho que vale a pena, porque ela faz um trabalho, ela apresenta os produtos, ela comenta. Então, ela vai falar dos sucrilhos, por exemplo. Ela vai contar a história do sucrilho, como é que foi criado, não sei o quê. Só que ela é engraçada, ela é divertida, ela faz uns videozinhos muito bacanas. Então, eu acho que é o que eu falei antes. Ah, beleza, tá aí, Carol Babadeira. Isso aí. É isso, é a questão do extraordinário. O que a gente vê hoje é o ordinário. É sempre a mesma coisa. É a foto do produto com preço e é só isso. Né? No máximo, uma frase de impacto manjada, um fundinho colorido, a foto do produto e o preço. É isso que a gente vê na maior parte dos casos. Então, pensar em formas de surpreender o cliente. Né? A gente só marca o cliente quando a gente surpreende ele, seja de uma forma, né, bacana ou de uma forma ruim. Então, o que eu posso fazer para o cliente olhar e falar, cara, nunca vi um supermercado, né, se comunicar assim, falar assim. Então, eu acho que isso vale para todo tipo de loja. Né, fazer uma comunicação extraordinária. Alguma coisa que realmente as pessoas parem e falem, cara, que legal, que divertido, que interessante. E chame a atenção. Porque o que a gente vê normalmente é o pessoal fazendo tudo igual, tudo do mesmo jeito. Vê propaganda de supermercado na televisão. É sempre isso. É uma musiquinha, é um monte de oferta e, às vezes, um artista falando de uma promoção, de um show, de um sorteio de carro. É a mesma coisa, desde que eu sou criança. Né? Então, é isso, é ser extraordinário, é pensar fora da caixa, aí, né? Fazer o que ninguém está fazendo. E eu acho que a Carol Babadeira do Empório Royale faz isso. Uma dica bem simples para fazer isso é dar uma olhada em outra. Tu é do ramo de supermercado, começa a olhar outros ramos, o que estão fazendo, para te sair do teu ramo e traz alguma novidade para o teu. E outra coisa, investir em anúncio. Ah, não sabe investir em anúncio? Só aperta ali no impulsionar, tu tá rasgando dinheiro, começa a estudar mais. Existem vários caras que ensinam sobre isso e ensinam com conhecimento de causa. Tem o Ícaro de Carvalho, que eu sempre falo, não estou fazendo propaganda. Muito bom. Isso, mas ou paga um gestor de tráfego, né? Oi? Ou paga um gestor de tráfego. Isso. Economiza o trabalho. Tem a comunidade Sobral, que tem vários especialistas existem no mercado, só tu procurar. Michel, tu ia falar.
Falando daí do Empório Royale, né? Eu dei um treinamento até para uma empresa recentemente sobre marketing, então eu entrei muito nessa parte do marketing digital e usei eles como exemplo, né? Inclusive os stories da Carol ali. Mostrei como ela fazia, as estratégias que ela usa para divulgar o preço, por exemplo. Em alguns momentos, ela não usa aquele encartezinho de oferta que o supermercado toca ali, ou tira uma foto, dá um print, posta ali, achando que a pessoa vai ver 15 ofertas em 10 segundos, 15 segundos de stories, né? Como o Leandro falou, aquela coisa do mais do mesmo, né? E aí eu acabei fazendo mostrando a estratégia. Ela vai divulgar os preços, ela mostra a receita daqueles produtos em oferta, aí ela mostra de forma subjetiva o preço, a oferta, então tu não fica entendendo ele como uma oferta, mas ele te passa a percepção de preço bom. Então tem toda uma estratégia por trás que ela usa ali, que a rede usa, né? E não é mais o mesmo. Se tu for analisar, eu não sigo no meu Instagram nenhuma empresa do supermercado. Nem meus clientes eu não sigo, porque não tem nada ali de interessante para me olhar, né? Então, é importante, sim, ter essa diferenciação, não fazer mais do mesmo, e usar as redes sociais, entender que tu tem que começar a ter um orçamento de marketing, uma porcentagem para o digital, não só mais o cartão, o encarte no sinal, né? O folderzinho que tu bota no Facebook lá, que ninguém interage, que ninguém tá nem aí. Tu vai ter que começar a montar toda uma estratégia e sim pensar no digital. Levar o público para lá através de mini influenciadores, micro influenciadores, né, que eles chamam. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem uns 5, 6. São os meninos. Tem o Gordo Fit aqui, que é o gordo que emagreceu. E aí ele faz propaganda para supermercado. Então, os supermercados contratam ele para fazer propaganda, para ele ir lá nas inaugurações. Então, ou seja, tem toda uma estratégia hoje já montada, mas a maioria dos varejistas é como o Leandro falou, é mais do mesmo, que a gente não segue, que a gente não tem interesse. Se tu for ver, por exemplo, eu gosto muito de beber cerveja Heineken, mas eu não sigo a Heineken, porque tem que ser muito diferente. E nem a Heineken consegue ser tão diferente para me atrair a atenção e eu siga a marca dela. Então, são coisas que tem que trabalhar, que tem que se construir. Mas é a diferenciação, sim. Não tem mais como. Mais do mesmo, não dá. E humanizar a marca, né? Uma coisa que a Babadeira faz e que outras marcas não conseguem fazer é a pessoalidade. Então, a gente acompanha ela ali, é uma personalidade, sabe? A gente vê o dia dela, ela jantando com a família, ela mostrando a maquiagem, ela mostrando como usa, e o entretenimento, ela é muito engraçada. Então, dá prazer de acompanhar. É muito mais leve. É isso aí. Primeira vez eu não sabia nem se ia dar certo, mas eu compartilhei com 4 para ver se ia dar. Legal. Ó, eu já adquiri vários novos hábitos de consumo a partir da Carol Babadeira, né? Então, mudamos a escova de dente, um monte de coisa a partir de... Marca de fundir que a gente provou por causa dela, várias coisas. Então, porque ela faz de um jeito interessante, né? Acaba despertando interesse. Olha isso. Não, e tem uma música por trás desse que é excelente. Ela é muito engraçada. Essa linguinha dela. Muito bom. Legal. Eu tive uma experiência. Eu assisto muito programa Notícia do Flamengo no YouTube, né? E aí entrou uma propaganda de um cara chamado Hugo Maia. Ele falou, peraí que eu vou te dar uma dica de se vestir. Cara, e ele foi falando de um jeito que eu não pulei o anúncio dele, sabe? Olha só, uma camisa básica e tal, com a bermuda, essa bermuda, não sei o que, papai, e a bermuda tá na promoção. E essa bermuda também cabe para você. Cara, de um jeito tão bacana, tão leve, sabe? O tecido tal, vindo não sei de onde, é um tecido que amassa menos. Então, se você passa o dia todo no trabalho e você não pode estar, sabe? Então, aquilo é uma informação interessante. E aí, ele dá a informação e coloca a peça, o preço, e às vezes está em promoção, ele fala, e você compra 2 pelo preço de uma e tal. Quer dizer, ele vai te dando elementos de como se vestir, combinar as peças, peças que têm várias funções, sabe? Então, aí ele troca a camisa, a propaganda, né? Então, eu acho que quando você traz conteúdo, você se diferencia, sabe? E outra coisa também, Rotieri, que eu descobri isso na pandemia, é a gente usar as plataformas gratuitas
para gerar conteúdo para o nosso próprio time. Então, por exemplo, eu tenho um podcast que chama Trilogia Saudável. Quem quiser curtir podcast, Trilogia Saudável. E aí eu convidei uma doutora nutricionista para falar sobre chocolate, sobre café e sobre mate. Quer dizer, então quem toma café, quem curte chocolate, quem toma mate, tem informações ali muito bacanas, informações nutricionais, né? Eu produzi isso com uma plataforma gratuita, que foi no Anchor. A minha equipe ouve aquelas indicações nutricionais, qual o tipo de produto, quer dizer, num gancho muito... Está tudo disponível, o aplicativo está disponível. E as nutricionistas curtiram pra caramba para ter esse papo com o empresário que vende esse produto. Então, não é uma pegada comercial, mas eu consigo treinar a minha equipe, gerar conteúdo para a minha equipe à base de uma plataforma gratuita, entendeu? Então, eu acho que a internet também pode ser vista por esse lado, sabe? Eu, por exemplo, pego muitos seus vídeos, Rotieri, e boto num grupo de WhatsApp, ó. O grupo de WhatsApp gratuito, o grupo é gratuito, então o Rotieri lança lá vídeo de liderança. Eu pego aquele link e coloco lá no grupo de liderança, tem um grupo de desenvolvimento de liderança. Quer dizer, quem não acompanha o Rotieri, eu recomendo. E aí, a pessoa clica no link e conhece o conteúdo do Rotieri, e usando a internet, muitas vezes o Wi-Fi da loja, tudo muito gratuito. Quer dizer, eu acho que o empresário que usa a internet para gerar conteúdo. Aí, ó, a Mariane dizendo que veio pelo meu WhatsApp. Usar a internet, usar os aplicativos gratuitos para ir gerando conteúdo. Por exemplo, essas lives, tem muita gente que está assistindo da minha equipe, então está gerando conteúdo para eles, para fortalecer eles, sabe? Então, é uma forma também que eu recomendo aos empresários. O Rotieri tem mais quatro abraços, pode? Pode. Maxi Pires, o homem do garçom vendedor. Cristiane Rodrigues, Isabelle e Dayana Veiga fazem parte do meu time e te seguem lá no YouTube, Rotieri Martins. Adoro o seu conteúdo de liderança. Sejam todos bem-vindos e obrigado por me acompanhar. Inclusive, usando essa tua deixa, eu já vou fazer uma propaganda, uma venda aqui da minha aula de amanhã. Agora eu consigo compartilhar o negócio, agora eu fiquei foda aqui no negócio. Amanhã vai ter uma aula ao vivo comigo, onde eu vou mostrar como ser um líder de alto impacto. Vou mostrar lá como melhorar a postura, como melhorar a tua segurança na hora de tu falar, de tu fazer o que tu faz e também melhorar a tua comunicação. Quem tem algum problema de comunicação, fica inseguro ao conversar com o líder, com o chefe, ou quer se tornar um líder de segurança, com postura, eu convido todos a estarem presentes amanhã, às 20 horas e 27 minutos aqui no YouTube, tá? São dois do Varejo eu recomendo, hein? Tamo junto. Inclusive, a galera, para fazer uma aula dessas, hoje eu passei o dia todo montando e organizando, e aí a gente tem um grupo do WhatsApp e a gente falou, vamos fazer a aula ou não vamos? Se for atrapalhar, não faça. E aí eu peguei e disse, e todos ainda falaram, se tiver um problema, se tu achar que não der, a gente apoia, e aqui é um time, tá entre amigos. E a gente mesmo assim resolveu fazer. Por que eu resolvi fazer? Porque a gente é um time. E aí a gente falando sobre vendas, né, trazendo isso para o lado das vendas, trazendo isso para o lado da liderança, se tu quer vender mais, investe no teu time. Investe no teu time, porque aí eles vão vender com consciência e com vontade. Não vão simplesmente só receber o salário e ir embora. O Maurício, não conheço ele pessoalmente, não conheço o Leandro e a Malu, mas parece que a gente já se conhece há mais tempo. E o Maurício, para mim, é referência como empresário já por alguns funcionários dele que me seguem, ele nem sabe disso, já falaram muito bem de ti. Já falaram muitas vezes bem de ti, que tu é um líder referência. Então, por isso que tu vende. Por isso que tu tem resultado. Essa é a diferença. O que eu implanto assim, a equipe treinar a própria equipe. Então, os líderes ensinar para quem está chegando o que é um ticket médio, como é que faz para aumentar a quantidade de atendimento da loja. Porque às vezes a gente cobra, Rotieri, e a pessoa que está ali no caixa não sabe nem o que é ticket médio, sabe? E chega a ser covardia com ele, sabe? A Paula está dizendo que te segue também, Rotieri.
Eu recomendo também, todo mundo seguir o Rotieri. Então, Rotieri, eu fiz assim, eu fiz um modelo de divulgação de resultado. Então, a gente tem um quadro, a gente estabeleceu produtos e as metas. Então, as metas ficam em preto. Se bateu a meta, está em azul. Se não bateu a meta, está em vermelho. Porque uma outra coisa também é o empresário ter aquela coisa de comemorar, né? De celebrar as metas batidas. Então, se o quadro está todo em azul, tem uma figurinha, o homem da caneta azul, né? Então, a gente comemora. E aí, desse quadro, passou para ter o resultado por turno. Então, a gente avalia todo dia o turno da manhã, todo dia o turno da noite, mas sem frescura. É um plastificado, preto a meta, azul, vermelho. Então, botou azul e vermelho e põe no grupo, sabe? Então, uma pessoa ensinando a outra, a gente estabelecendo metas e divulgando resultados. E quando bate resultado bacana, a gente comemora, sabe? Isso aí, legal. Galera, a gente está chegando nos finalmente aqui. Antes da gente terminar, a gente vai para as considerações finais. Se alguém tem alguma pergunta a lançar, lancem. Eu sei que hoje é feriado, muita gente passeando, mas a gente quis fazer a live porque é um compromisso nosso quinzenalmente. Inclusive, depois a gente, nas próximos encontros, a gente vai, daqui 15 dias tem o nosso próximo encontro. Vocês podem sugerir temas. Vão lá no Instagram do Dois no Varejo, vão no Instagram do Maurício, no Instagram do Michel, no meu. Podem mandar um direct ou onde vocês acharem nós nas redes sociais e digam, debatam isso, falam sobre isso, falam sobre aquilo. Porque é interessante a gente saber o que vocês estão buscando. Indo para as considerações finais, eu digo que vender é muito mais tu conhecer aquilo que tu vende, para quem tu vende, do que realmente qualquer outra coisa. Conhecer quem tu vende e para quem tu tá vendendo, é importante tu saber isso claramente, aí o resto é tudo estratégia que tu vai conquistando. Michel falou estratégia, Leandro falou estratégia, eu falei algumas, Maurício falou estratégia. É isso que vocês têm que buscar, mas entendendo para quem vocês estão vendendo. Quem quer continuar aí as considerações finais, fica à vontade. Eu diria, Rotieri, que a liderança impacta muito no aumento ou na diminuição das vendas. Então, tem líder que joga a equipe para baixo, tem líder que faz você vender menos. Então, investir na liderança é uma decisão estratégica. E aí, nesse aspecto, eu tomo a liberdade de fazer propaganda do seu conteúdo, Rotieri, e recomendar que quem tiver negócio te seguir no YouTube e a equipe seguir você no YouTube, que as suas dicas são práticas e o líder faz toda a diferença no resultado da loja. E, para finalizar, mandar um abraço para Mariane Cruz e para o Júlio Melo, que vieram aí pela minha galera. Um beijo a todos. Obrigado. Só fazendo um adendo que para a galera ter cuidado com quem segue e da onde está pegando as dicas e estratégias, vocês estão vendo 4 pessoas aqui que fazem e não ficam falando, a gente faz o que a gente diz, né? E liderança, tu falou agora, é algo bem... Tem uma linha bem tênue porque foi contaminado com coisinhas xalalau e sem coisa prática, né? Eu gosto de falar que é o simples que funciona, mas tem que ensinar aquilo que é verdade, não ficar fazendo enrolação. E vocês devem ter percebido nas redes sociais, nos últimos dias, não tenho nada contra coach, mas muita gente usou o coach. É uma ferramenta, nem vou entrar em discussão sobre isso, mas é uma ferramenta e alguns usaram para prometer milagres. E saiu na mídia aí vários coaches que prometeram milagres, enriqueceram e agora está tendo problema com a justiça. Então, busquem conhecimento prático, mas aquilo que realmente funciona. Não fiquem prestando atenção em xalalau. Fazer então nossas considerações finais, eu acho que o que fica aqui do que a gente falou é a questão de, num varejo, num contexto de um varejo ordinário, tentar ser extraordinário, né? Então, olhar para o seu próprio negócio e falar, como eu posso me diferenciar, né? Na minha estética, nos meus funcionários, no meu atendimento, nos meus produtos, né? Como eu faço para ter um negócio extraordinário? Porque de ordinário é o que a gente mais vê, né? O varejo é todo comum, ele é tudo muito parecido.
e quem se destaca é quem consegue um produto, um atendimento, um serviço, um visual, uma vitrine, produtos extraordinários. Então, eu acho que essa é a melhor estratégia de venda, é se diferenciar. Show de bola. E para finalizar, pessoal, então, né, vender não tem mais espaço hoje para achismo, para chute, para fazer as coisas de qualquer jeito. É necessário ter estratégia, entender seu cliente, ter uma equipe forte, um perfil de liderança à frente da loja também muito forte. Senão você perde o mercado e você acaba tendo aí todas as dificuldades que o varejo brasileiro acaba enfrentando hoje, né? Todos os problemas que a gente enfrenta. A gente está 30 anos atrasado e para acelerar isso a gente tem que ter muita estratégia, muito trabalho e tem um grande desafio pela frente aí. Beleza. Galera, obrigado pela presença de todos. Daqui 15 dias a gente está de novo aqui com um novo assunto, um novo conteúdo. Obrigado a todos. Fica o convite amanhã às 20 horas e 27 minutos. Estarei aqui nesse bate-canal, nesse bate-horário. Bate-horário não, né? Porque vai ser 20 horas e 27 minutos. Eu só adianto para vocês que vai ser impactante. E eu vou falar algumas verdades que vai mexer algumas pessoas na cadeira, mas vai ser tudo bem. Beleza? Um abraço, obrigado, galera, e até a próxima. Valeu! Tchau. Valeu, tchau.